Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo de quarentena, né? Mas vamos lá. Hoje nós estamos aqui, eu e o Pedrinho. Tudo bem, Pedrinho? Tudo bem. Diz oi pro pessoal. Oi. Pedrinho é meu amigo e eu chamei ele para me ajudar na nossa história de hoje. E aí, Pedrinho, conta pra mim, como tem sido os seus dias? Olha, eu tenho sentido muito medo Medo, Pedrinho, de quê? do coronavírus. É verdade, Os dias não têm sido muito difíceis, né, Pedrinho? E se eu ficar doente? Minha mãe, meu pai. Calma, Pedrinho. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa ter calma. Você sabia, Pedrinho, que Jesus, o Filho de Deus, tem poder para te dar paz mesmo quando você está com medo? É mesmo? A Bíblia diz que Deus guardará em perfeita paz os que confiam nele. Isso me fez lembrar de uma história da Bíblia. Você gosta de histórias da Bíblia? Eu adoro histórias da Bíblia. Histórias de verdade, não é? Exatamente, Pedrinho. Bom, no Evangelho de Marcos tem uma história muito legal e eu vou contar para vocês também, amiguinhos. Conta-se de um dia que Jesus já tinha passado o dia inteiro pregando, falando com as pessoas, ensinando as pessoas, curando os doentes, os dodóis, e ele já estava bem cansado. Então ele chegou para os discípulos e falou: olha, vamos para o outro lado do mar. Eles estavam ali no mar da Galileia. E aí os discípulos entraram no barco com ele e eles partiram para atravessar o mar da Galileia. O propósito era Jesus conseguir descansar um pouquinho, porque ele estava muito cansado. Pois é, só que uma coisa aconteceu no meio dessa viagenzinha de barco. Uma grande tempestade se formou. As ondas eram muito grandes, e o vento muito forte. Sabe, eu ouvi dizer que essa tempestade era tão forte que parecia um furacão. Você imagina o desespero e o medo dos discípulos que estavam ali naquele barco, no meio daquele mar agitado. A Bíblia diz que o barco começou a encher de água e começou a afundar. Agora, para e pensa comigo. Imagina, você está lá dentro do barco, no meio de um temporal, ondas grandes, ventos muito fortes, e o seu barco começa a encher de água. Olha, eu acho que eu ia ficar com muito medo. Sabe o que aconteceu? Cadê Jesus? Quando eles olharam, Jesus estava dormindo, Pedrinho. Olha, eu acho que ele estava tão cansado que ele não aguentou. Botou o travesseirinho lá na parte de trás do barco e dormiu profundamente. Os discípulos ficavam: como ele consegue dormir no meio dessa tempestade, desse temporal? Então foram lá: ei, Jesus, acorda, mestre, por favor, nos ajude. Você não se importa? Nós vamos morrer. Será que Jesus não se importava? Jesus se importava, claro que ele se importava. Ele deixou o céu para vir aqui, para viver aqui entre nós, porque ele se importava muito. Tempos depois, pouco tempo depois dessa história, Jesus morreria na cruz por causa dos nossos pecados. Mas ele não ficaria morto. 3 dias depois ele ressuscitaria. E com isso, com essa prova de que ele se importa com a gente, ele estava dizendo que ele ficaria e pagaria pelo preço do pecado de todos nós. Jesus se importava demais com a gente, Pedrinho. Por causa disso, a gente não precisa ter medo. Mas os discípulos estavam com muito medo. Por isso eles chamaram Jesus. No meio disso tudo, Jesus se levantou, olhou, ficou em pé na popa do barco, na proa do barco, e falou: vento, quieto, ondas,
se acalmem. E de repente, na hora que Jesus falou, as ondas pararam. O vento cessou, parou. O mar ficou tranquilinho de novo. Olha como elas eram obedientes, essas ondas. Não demoraram nem um pouquinho para obedecer Jesus. Na mesma hora que ele falou, o mar se acalmou. E olha, se os discípulos já estavam com medo, eles ficaram com mais medo ainda. Porque eles começaram a se perguntar: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Mas Jesus virou para os discípulos e perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Bem, os discípulos ficaram com esse barulhão, perguntando entre si quem era esse. Bem, até então, eles ainda não sabiam. Eles estavam com Jesus ali no barco, mas eles não tinham entendido ainda que Jesus era o Filho de Deus. E o Filho de Deus pode fazer qualquer coisa. E mais, Pedrinho, Jesus disse que Ele estaria com a gente todos os dias, até que Ele volte para nos buscar novamente. Então a gente não precisa ter medo. A gente pode confiar em Jesus, porque Ele cuida de nós. Lembra do que eu te falei no início? Jesus tem poder para me dar paz mesmo quando eu estiver com medo? Isso mesmo. Jesus tem todo o poder. No céu, na terra, debaixo da terra. Ele é muito poderoso. Ele tem todo o poder. E se esse Jesus todo poderoso está com a gente, dentro do barco, em casa, com coronavírus, sem coronavírus, a gente pode confiar, porque Ele vai cuidar da gente. A Bíblia diz que a gente não deve ficar inquieto com nada. Nada. Preocupado, mas, em vez disso, a gente deve orar e falar para Deus as nossas preocupações, os nossos medos, sempre agradecendo a Deus, sabe, levando a Ele o que está no nosso coração, com sinceridade. E aí, sabe o que Ele promete? Ele promete que a paz de Deus vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Viu? Agora, Pedrinho, você sabe que eu acho que você podia fazer uma coisa, Pedrinho. Você podia decorar esse versículo. Isaías 26:3. Pois Deus guardará em perfeita paz os que confiam nele. E aí, sempre que o medo vier, você pode recitar esse versículo. Eu tenho certeza que você vai lembrar dessa história e vai se lembrar do nosso Jesus Todo-Poderoso e vai ficar calmo. Deus vai guardar a sua mente e vai fazer você ficar calmo por dentro. Combinado? Combinado. Boa ideia. E você, amiguinho? Você tem medo? Bom, na história de hoje, a gente aprendeu que nós temos muitos medos, né? Às vezes a gente está... O que mais me intriga nessa história é que Jesus estava no barco com eles, mas eles não conseguiram ter paz, porque eles não conseguiam enxergar Jesus como o Filho de Deus, o que tem todo o poder. Então, da próxima vez que você tiver medo, não se esqueça, Jesus prometeu estar com você todos os dias. Você pode conversar com Ele, falar para Ele dos seus medos, e você pode ter certeza de que Ele vai te ajudar a ficar calmo por dentro, e você vai experimentar a paz que só Jesus pode dar. Amém? Amém. Vamos orar, Pedrinho? Eu vou orar por você, por mim e pelos nossos amiguinhos, para que Deus nos ajude a não ficar com medo, mas a confiar em Jesus. Papai do céu, muito obrigada pela Tua palavra, pelas histórias que nós lemos e vemos aqui. Puxa vida, deve ter sido muito especial para os discípulos viverem tantas histórias legais com o Senhor. Mas a gente te agradece porque o Senhor nos deu a palavra, a Tua palavra. E hoje nós queremos te pedir que o Senhor guarde o nosso coração e a nossa mente e nos ajude a confiar no Senhor mesmo quando estivermos com medo. Que a gente não se deixe levar pelos medos, mas que a gente consiga falar com o Senhor, para o Senhor guardar a nossa mente e o nosso coração
que a gente aprenda a confiar no Senhor, porque como a tua palavra diz, o Senhor vai guardar a nossa mente em perfeita paz. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, Pedrinho? Amém. Essa é a nossa história de hoje, meus queridos. Que Deus abençoe vocês, que Ele nos dê um tempo de meditar ainda mais na palavra dEle e que essa história não fique só na teoria, mas que vocês guardem essa história no coração, compartilhem essa história, contem para os amigos, mandem mensagem para os amigos, contem para o papai, para a mamãe, né? E eu quero desafiar você, decore esse versículo, Isaías 26:3. E sempre que tiver com medo, recite a palavra de Deus. Eu tenho certeza que os seus medos nunca mais serão da mesma forma, tá bom? Um beijo para vocês. Foi muito bom superar meus medos com vocês hoje e gravar esse vídeo. Amo vocês e estou com muita saudade. Beijo! Tchau!